Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Iremos tratar de um assunto bastante relevante para as nossas vidas particular e para a vida também da igreja. Se tem algo que nesses últimos dias o Espírito tem me incomodado é sobre a vida da igreja, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje, submisso ao tema a verdadeira esperança da igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, nos dirá assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Amém? Você que pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Eu quero uma vez mais elevar a voz a Deus em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus bendito e Pai da glória, te louvamos, ó Deus, porque Tu és grande, Senhor. Te rendemos graças porque não há quem se assemelhe a Ti. Pai querido, nesta noite, ó Deus, como igreja, Senhor, Tua, como Sua noiva, ó Pai, lhe pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha cuidar de nós, Senhor, por intermédio da Sua palavra. Pai querido, que possamos ser renovados e ter a nossa esperança, Senhor, renovada, ó Pai, em Ti. Deus, seja conosco, ó Pai, seja, ó Deus, com a Tua igreja, com aqueles que nos ouvem, ó Pai, para a glória e louvor do Seu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que vai narrar este episódio após a morte e a ressurreição de Jesus. O terceiro dia, particularmente falando, nos versículos anteriores, a partir do verso 1 do capítulo 24, nós iremos ver agora a narrativa falando sobre as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, para poder fazer a manutenção do corpo de Jesus. E a Bíblia vai dizer, os evangelhos sinóticos irão confirmar, que ao chegar à entrada do túmulo onde Jesus estava sepultado, havia anjos do Senhor à porta daquele túmulo para orientar aquelas mulheres, de maneira que ao chegarem à porta daquele sepulcro, o anjo do Senhor vai interromper a caminhada daquelas senhoras e vai fazer a seguinte pergunta para ela: por que vocês procuram aquele que vive no meio dos mortos? Daí então confirma-se agora de que Jesus, aquele que morrera, agora havia ressuscitado, conforme o prometido em toda a narrativa da Bíblia Sagrada. Tanto no Antigo Testamento vai ressaltar sobre esta verdade, assim também como no Novo Testamento vai falar acerca da necessidade e da sua morte e ressurreição. Agora o anjo do Senhor irá confirmar esta verdade, a vida daquelas mulheres que agora chegam ao sepulcro para poder fazer a manutenção do corpo de Jesus.
Pois bem, a Bíblia irá nos dizer que aquelas mulheres saem daquele lugar e vai contar as boas novas para os discípulos que estavam na casa, reunidos ali, aguardando algum acontecimento. Mas em contrapartida, havia alguns outros discípulos que se encontravam agora desesperançados, que se encontravam agora caminhando para os seus lares, cabisbaixos e entristecidos. É onde nós adentramos agora na história destes dois discípulos que caminhavam para Emaús. E da onde eu quero tirar algumas lições para o nosso aprendizado como igreja do Senhor em particular, e como igreja do Senhor no coletivo, no ajuntamento, na eclésia. A Bíblia vai dizer que aqueles dois discípulos estavam conversando sobre os acontecimentos, caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Enquanto eles iam falando e murmurando, algumas traduções irão dizer que eles iriam murmurando e caminhando pela estrada, Jesus agora se aproxima deles e vai perguntar o que é que estava acontecendo. E nós iremos perceber alguns paradoxos que aqueles homens agora irão falar para Jesus acerca daquilo que havia acontecido. Aqueles homens agora, para responder à interrogativa de Jesus, eles agora vão dizer e questionar, porque Jesus, ou aquele homem, pois eles não conheciam que Jesus era que caminhavam com ele, e agora vai questionar dizendo: o Senhor não é estrangeiro e não sabe o que está se passando por toda esta cidade? As últimas notícias dos acontecimentos é você um estrangeiro por não saber de tal escândalo que agora acontece nesta cidade, pois a Bíblia vai dizer que isso se dá por um único motivo. Está no versículo 16. Os olhos deles estavam fechados para que não pudesse enxergar de que quem caminhava ao lado deles eram Jesus. Então, nós vemos aqui um antagonismo, porque eles tinham os olhos fechados para não conhecer a grandeza de Jesus. Logo, nós entendemos que quem tem os olhos fechados para esta verdade não consegue viver a verdadeira esperança da igreja. O Espírito do Senhor me deu este tema sobre a verdadeira esperança da igreja, porque logo nós notamos um antagonismo, notamos uma pseudo-esperança nos tempos pós-modernos, nos tempos odiernos. Nota-se que aqueles homens que caminhavam ali, eles eram discípulos de Jesus, ou seja, caminhavam com Jesus. Passou um bom período de seus tempos caminhando com Jesus, aprendendo acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, aprendendo acerca do reino de Deus. Passou períodos da sua vida presenciando milagres acontecendo naqueles lugares por onde Jesus ele passava, mas ainda assim, com tantos sinais agora feito por Jesus, pela palavra pregada, os ensinamentos ministrados por Jesus, ainda assim os seus olhos permaneciam fechados. E nós
olhamos para a igreja nos dias de hoje e observamos que muitos de nossos irmãos estão com os mesmos sintomas daqueles discípulos que caminhavam para Emaús, estão na presença de Deus, estão na casa de Deus, estão aprendendo do Senhor, estão vendo sinais e maravilhas, estão vendo o agir e o mover do Espírito Santo. Mas quando passa ou chega o tempo da crise, quando chega o momento da provação, logo os seus olhos agora revelam a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira identidade. Pois enquanto aqueles discípulos caminhavam com Jesus, eram conhecidos como sendo companheiros e amigos de Jesus, mas bastou a crise chegar para que seus olhos agora não consigam contemplar a grandeza e a soberania que estava no Filho de Deus agora, ressurreto para a glória e louvor do nome do Senhor. Notemos então que a igreja odierna, ela passa também por este momento aonde muitos de nossos irmãos, em um momento de crise, aonde nós estamos passando, aleluia, se tornam apáticos diante da adversidade e buscam, questionam aonde está o nosso Deus. Eu vim aqui nesta noite com uma palavra de Deus para a tua vida. A tua esperança não pode se limitar nas coisas terrenas, assim como os discípulos esperavam de Jesus, pois eles acreditavam que Jesus ele podia fazer aqui na terra, acreditava que Jesus ele podia mover aqui na terra, porém a sua esperança não estava ou não conseguia alcançar o céu, porque a sua visão estava retida. Mas eu vim aqui, aleluia, debaixo da autoridade do Espírito Santo, dizer para você que nos ouve neste momento, que a nossa esperança, aleluia, a esperança da igreja, ela não é uma esperança terrena, ela não é uma esperança passageira, ela não é uma esperança que se acaba, aleluia, com o tempo, não. A nossa esperança como igreja, ela está nas coisas espirituais e eterna, para a glória e louvor do nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Daí então nós vemos os problemas agora se estendendo, começando por uma visão fechada, começando por uma visão limitada, começando por uma visão que enxerga Cristo de maneira errada. Como assim, pastor? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é apresentado no Antigo Testamento como aquele que iria promover a paz, o príncipe da paz. Com isso, Jesus, ou a palavra veterotestamentária, vai percorrer por longos anos, criando uma expectativa entre o povo judeu e entre aqueles que serviam ao Senhor. Agora eles vão crescer, nutrindo uma falsa expectativa, pois todo o reinado, a Bíblia vai dizer, de Jesus, ele consiste em um reinado celestial, ou seja, completamente espiritual. O erro aqui foi criar-se uma expectativa terrena, física, sobre o reinado de Jesus. Por quê? Porque agora aqueles que começam a seguir a Jesus, eles não seguem ao Jesus
espiritual, a um Salvador de nossas almas, que nos conduziria ou os conduziria para a eternidade. Não. Agora cria-se a expectativa e permeia nos pensamentos daqueles homens daquele tempo, de que Jesus, ele viria para libertar o povo de uma opressão terrena. Ou seja, Jesus, agora, um líder partidário, pois existiam com as mesmas propostas naquela época algumas religiões relevantes naquele tempo. Algumas principais delas: os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos, eram os que se destacavam naquela época. Agora Jesus se apresenta como sendo, na visão daqueles homens, como mais um, agora com uma proposta melhor, pois o Antigo Testamento falava dele, mas a visão deles era uma visão completamente terrena, uma visão completamente física, esperando um libertador sim, mas um libertador terreno, esperando ter alegria sim, mas uma alegria terrena. Não é à toa que Jesus ele vai falar aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, dizendo: eu vos dou a minha paz. Por quê? Jesus ele deixa bem enfático a minha paz, porque o mundo oferecia uma paz, mas a paz igual a de Jesus ninguém tinha para poder dar, e por isso vai dizer: eu vos dou a minha paz e não vos dou como o mundo dá. Tem muita gente, irmãos, dentro das nossas igrejas com uma falsa esperança. Por quê? Porque espera ou nutre uma expectativa de uma paz que não existirá enquanto aqui nós estivermos. Entendamos uma coisa: a paz que gozaremos aqui é a paz que teremos na segurança da eternidade, de um futuro por vir. Aleluia! Enquanto nós estivermos aqui, o sofrimento vai vir, as dores iremos sentir, mas o nosso coração estiver no céu, teremos então, como igreja do Senhor, a esperança de uma morada celestial, e nada nessa terra poderá nos tirar essa esperança que encontramos na paz que Jesus ele dá. Agora Jesus, na visão daqueles homens, um líder partidário. A visão retida começa nas motivações do início. Como assim, pastor? Quando eu nutro em meu coração uma expectativa e espero que uma resposta para essa expectativa, logo tudo que eu ver que se assemelhe àquilo que eu espero vai gerar uma confirmação, que na maioria das vezes vai ser uma falsa confirmação. Notemos que Jesus, em todo o seu ministério, pelo menos três vezes, em situações diferentes, ele vai falar acerca da necessidade da sua morte e também da necessidade da sua ressurreição. Jesus ele vai falar isso em Mateus capítulo 16, o verso 21, no Monte Hermon. Jesus ele vai repetir em Mateus capítulo 17, na Galileia. E por último, Jesus ele vai reafirmar no capítulo 20 de Mateus, o verso 17
em Jerusalém. Ou seja, Jesus, ele em todo momento estava preparando um povo para acontecimentos sobrenaturais, mas agora aqueles ouvintes nutriam em seu coração uma expectativa terrena e temporal, irmãos. Mais uma vez eu quero ressaltar e deixar bem frisado para o nosso coração nesta noite: a nossa esperança, aleluia, ela não deve se limitar nas coisas passageiras e limitadas, aleluia, aqui desta terra. Esta terra não é nossa, aleluia. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Então não há motivação nenhuma para buscarmos de maneira veemente, aleluia, as coisas passageiras dessa terra, enquanto existe algo bem mais sublime aguardando para mim e para você, aleluia. A maior esperança para a igreja na face da terra, aleluia, não é ser reconhecida. A maior esperança da igreja na face da terra não é ser uma igreja vistosa, aleluia, e postável, como eu gosto de falar. Não, a maior expectativa da igreja está no cumprimento da maior promessa que o Pai deixou para ela. Qual é, pastor, essa promessa? A eternidade, aleluia, a consumação e a morada eterna para junto com o Pai. Nada e nem ninguém deve suplantar essa esperança na vida da igreja. Olhos fechados. Continuando a nossa leitura, os versículos subsequentes vai dizer, o verso 18, verso 17, melhor dizendo, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? É porque estás assim tão triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, verso 19, quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus. Preste atenção, o Nazareno, relembrando da promessa do antigo pacto, que foi um profeta poderoso em obras, em palavra, mais uma vez, que foi passado um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais, verso 20, dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Preste atenção mais uma vez no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, nós olhamos todo um contexto agora de frustração. Olhamos e analisamos um contexto agora de desesperança. Olhamos e identificamos um contexto agora de pessoas em crise interior, por não entender aquilo que Jesus havia falado, o que a palavra de Deus havia ensinado ao longo de toda a sua
caminhada. Por quê, pastor? Porque olhos fechados traz falta de esperança. Olhos fechados traz desespero. Olhos fechados traz decepção. Olhos fechados traz frustração. Agora nós identificamos todas essas características, acompanhando aqueles que agora levam a identificação como sendo discípulos de Jesus. E por que não falar a igreja daquele momento, agora, uma igreja que tem a sua visão retida, uma igreja que tem os seus olhos fechados. Primeiro, ela não consegue enxergar Jesus. Segundo, ela não consegue identificar as verdades das Escrituras. E terceiro, ela tem forte tendência a fracassar no meio da sua trajetória. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Que quando nós temos os nossos olhos abertos, aleluia, conhecemos a verdade que está ligada a Cristo, e a nossa esperança, ela não é frustrada pelos acontecimentos ruins. A nossa esperança, ela não acaba quando a tragédia nos alcança, não. Aqueles homens estavam tristes, porque agora aquilo que parecia ser uma tragédia, agora sopra no coração daqueles homens. E o que vai acontecer? Tristeza, decepção e frustração. Quando temos a compreensão de tudo aquilo que nos é ensinado, nós temos uma segurança. Nós fomos chamados para a obra do Senhor. O chamado do Senhor é um chamado ao serviço. Como hoje nós estamos comemorando os 509 anos das Assembleias de Deus, parabéns a nós assembleianos. Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, considerados fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, eles carregavam um lema em seu coração. Uma vez em que Daniel Berg foi interrompido para um questionamento, onde fora lhe perguntado por que é que ele não se abalava com as provações, com as crises existenciais. A resposta deste homem, usadíssimo por Deus para fazer uma tão grande obra que dura até hoje, a resposta dele foi a seguinte: eu estou tão atarefado na obra do Senhor que não tenho tempo para ver as provações e as adversidades acontecendo na minha vida. Tiramos isso como lição. Por quê? Porque nós fomos chamados para o serviço. E quando estamos envolvidos na obra do Senhor, compreendemos, aleluia, a grandeza do chamado de Deus para as nossas vidas. Daí então, não conseguiremos nos frustrar. Não iremos, aleluia, enxergar o peso da adversidade. Porque a nossa expectativa ou a nossa esperança está em trabalhar enquanto aqui estivermos, para lá no céu recebermos o nosso galardão. Essa deve ser a esperança da igreja nos tempos odiernos. Arregace a manga, envolva-se na obra do Senhor, e lá no céu receberás a recompensa por tudo aquilo que estamos fazendo aqui.
A Bíblia, ela vai dizer que aqueles homens estavam frustrados. E quantos hoje, irmãos, dentro de nossas igrejas, frustrados? Quantos membros de nossas igrejas entristecidos, se deixando dominar pela tristeza, decepção, se deixando levar pela crise de ansiedade, se deixando dominar, aleluia, por sentimentos ruins que o impedem de enxergar a grandeza de Deus. Era isso que aqueles homens estavam passando. A tristeza e decepção era tão grande que Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiam enxergar, porque a sua visão estava limitada nas coisas dessa vida. Pare para pensar, irmãos. O propósito de Jesus, o propósito da Bíblia, o propósito do cristianismo não é outro a não ser nos levar de volta para onde nós sairmos. A reconciliação com Deus. O problema é que nós caminhamos hoje como aqueles homens estavam caminhando, nutrindo uma expectativa e uma esperança terrena. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que ganhar, eu tenho que ver, eu tenho que ser, eu tenho. O cristianismo é o oposto, não gira em torno de nós, muito pelo contrário. O cristianismo, ele é abrir mão de nós. Jesus, ele vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a sua vontade, carregue a sua cruz, e depois vocês me seguem. Não adianta nós criarmos uma falsa expectativa em nossos corações e nos tornarmos religiosos ao ponto de chegarmos no templo apenas por mero compromisso formal, enquanto o nosso coração está semelhante ao coração dos fariseus, honrando a Deus com os lábios, dando glória a Deus e aleluia, louvando e pregando a Deus, mas o nosso coração está pesado. A nossa esperança não é essa, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Acorda, desperta, tu que dormes. Chega de esperarmos melhoria aqui. A nossa vida está por um fim, e quando o fim chegar, para onde nós iremos? Se Deus é aquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. Por isso não adianta, irmãos, com o corpo físico chegarmos ao templo, enquanto o nosso coração está sustentando o mesmo sentimento daqueles discípulos. Já não tem mais esperança, já não tem mais expectativa, já fala acerca de Jesus ou da sua esperança no passado, conforme aqueles homens falaram. Eles disseram: nós esperávamos. Ou seja, não espera mais, porque a aprovação ofuscou a sua visão, tirando aquilo que era para ser a sua esperança. Jesus, ele te chama de volta. Jesus, ele te chama de volta agora para o verdadeiro conhecimento do que é o cristianismo.
É bem verdade que o evangelicalismo pós-moderno tem apresentado para muitos de nossos irmãos um evangelho de facilidade, um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que massageia o ego, um evangelho que a nossa visão permanece fechada, mas a verdade do evangelho, ela permanece sendo a mesma. E qual é, pastor? Abandona o pecado, negue a tua vontade e terás a tua esperança renovada, não para um momento, aleluia, temporal, mas terá a tua esperança renovada, e isto pesará para toda a eternidade. Olhos estavam fechados, pois eles não conseguiam enxergar o que estavam perdendo, pois a sua esperança logo se desvaneceu, porque seus olhos estavam fechados. Será que não é por isso que você até hoje está sofrendo? Será que não é por isso que até hoje você ainda não encontrou a paz que Jesus ele proporciona? Será que não é por isso que até hoje você não consegue compreender a dimensão espiritual daquilo que nos aguarda? Jesus ele caminha ao seu lado. É normal, irmãos, nós ficarmos balançados com as provações, mas logo a palavra de Deus, o Espírito Santo nos traz a memória de quem é Jesus e o propósito para qual Jesus ele veio. Isso acontecia, esse sentimento acontecia desde os tempos antigos. Nós iremos ver que Jacó, quando caminhava pelo deserto, também ele vai pegar no sono e vai ter uma revelação do Senhor, aonde vai ver anjos de Deus subindo e descendo em uma escada, e agora vai ter seus olhos abertos e vai dizer com seus próprios lábios: na verdade, o Senhor está aqui e eu não sabia. Acontecia, irmãos, o perigo está quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos, esquecendo-se então de quem é Deus, daquele, aleluia, que veio para nos conceder, não, aleluia, uma falsa esperança, mas a verdadeira e única esperança que a igreja ela deve ter. A esperança que a igreja ela deve ter, ela não traz decepção. Pois quando nós nutrimos uma esperança em nossas próprias forças, quando nós nutrimos uma esperança em promessas humanas, nós ficamos frustrados, nós ficamos entristecidos, mas a esperança que está em Jesus, aleluia, ela não traz decepção. A verdadeira esperança que a igreja ela deve ter, ela não trará a ela decepção, ela não trará a ela uma tristeza, ela não trará a ela, aleluia, pesar, não, muito pelo contrário. Essa esperança, ela levará a igreja a viver a eternidade ao lado daquele que ressuscitou, aleluia, para a glória e louvor do nome do Senhor. A verdadeira esperança da igreja, ela eleva a nossa fé. Versículo 22 ao versículo 25 vai nos dizer assim: e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, e porém não ouviram. Verso 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração,
é para crer tudo que os profetas disseram. Verso 26, porventura não convinha que Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse em sua glória. Então, nós vemos que a verdadeira esperança da igreja, ela eleva a nossa fé. Jesus, ele vai dizer aos discípulos, os discípulos, melhor dizendo, vão dizer para Jesus e confirmar que as mulheres falaram, que tiveram visões de anjo, a qual lhe disse que o Senhor havia ressuscitado. Posterior a isso, alguns homens foram até aquele mesmo local e avistaram ali os panos em que Jesus estava envolto, porém, Jesus não estava lá, o que reafirmaria as afirmativas das mulheres. Jesus agora, por sua vez, vai lhe dar a resposta, dizendo: ó tardos, nércios de coração, era para crer, é para crer em tudo o que os profetas, ou trazendo para os nossos dias, o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Oh, glória a Deus! Aqueles homens não criam, e mais uma vez a falta do crer vai se dar no que houve, ou no erro do princípio, que os olhos deles estavam fechados, e quem tem olhos fechados não conseguem ter a fé que nós teologicamente gostamos de chamar de fé sobrenatural, que é uma fé gerada pelo Espírito, aonde Paulo vai dizer na carta aos Efésios: fé, um dom de Deus, e isso não vem de vós, pois era um dom de Deus. Então a fé sobrenatural, ela não pode discernir, a fé natural, melhor dizendo, ela não pode discernir as coisas sobrenaturais, ela vai manter os olhos fechados para as coisas que é eterna. Por isso nós vemos hoje muitos de nossos irmãos, muitos que dizem ser igreja, agora na casa do Senhor, tem obras, mas não consegue ter a fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural, ela consiste e abraça o novo nascimento. E o novo nascimento, ele abraça o fruto ou os frutos do Espírito. Logo, aquele que é nascido de novo pelo Espírito, aonde nele é gerado a fé sobrenatural, ele tem uma mudança de caráter, de maneira que agora Cristo é refletido na vida dele. Por isso nós vemos muitos escândalos acontecer, porque o que permeia o coração desses está longe de ser a fé sobrenatural, pois não promovem mudança de vida e a fé que os levam a acreditar na eternidade. E é por isso que nutrem somente em seu coração uma expectativa terrena. Como assim, pastor? Explica melhor. Explico. Aqueles que querem notoriedade, aqueles que buscam fama, aqueles que buscam reconhecimento, aqueles que buscam serem vistos e aplaudidos pelo mundo, aqueles que não buscam a paz com os irmãos, aqueles irmãos que não conseguem liberar o perdão, e dizem ainda ser
cristãos, ou representantes, ou ser igreja, enquanto na verdade não são. Dom não eleva a fé daqueles que usam dos dons. Pode pregar bem, linda e biblicamente, pode, e ter um coração afastado de Deus, ter um coração ambicioso, antropocêntrico, egoísta, que busca o seu próprio bem-estar. Será que isso acontece hoje? Existem aqueles que buscam aplausos, aqueles que querem ser conhecidos, e canta que é uma maravilha. Pessoas se convertem com o louvor que sai de seus lábios. Contudo, a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Irmão, mais uma vez eu quero te trazer a memória, aleluia, e te colocar para refletir nesta noite. A vinda do Senhor, ela está próxima, e nada disso que buscamos para o nosso próprio bem-estar e para a nossa satisfação pessoal poderá nos livrar da ira vindoura, pois naquele dia a Bíblia vai dizer: muitos irão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós cantamos, em teu nome nós operamos milagres e maravilhas. Então, a Bíblia vai dizer, Jesus falando: lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Sabe o que é isso? Naquele grande dia será revelada a verdadeira intenção, e aonde está realmente a verdadeira esperança para a tua vida, se é nas coisas dessa terra ou se é nas coisas celestiais. Pois se é nas coisas dessa terra, essa esperança logo se acabará, assim quando a morte vier, ou quando Jesus, aleluia, voltar com o juízo sobre toda a impiedade. Mas se a tua esperança estar, aleluia, nas coisas, aleluia, eternas e atemporais, tenhamos então a esperança, aleluia, de que iremos passar a nossa eternidade gozando da maior promessa que Cristo deu para a sua igreja. Qual é? A eternidade e o descanso eterno, gozando da presença do Senhor para todo sempre, e para a glória e louvor do nosso Deus. Aleluia. A verdadeira esperança da igreja, ela vai gerar em nós a fé que nos conduzirá à eternidade com Deus, de maneira como John Stott, ele vai falar, ele vai dizer: eu estou tão enraizado nas coisas eternas que tudo desta vida perderam o seu valor para mim. Oh, glória a Deus. Ele estava dizendo que a maior riqueza desta vida, ou o maior bem-estar natural que esta vida pode proporcionar, é inferior àquilo que a eternidade está esperando para a igreja que com esperança
esperança aguarda lindamente, sofrendo as aflições do justo, mas entendendo que haverá um dia que todo este choro irá acabar, pois João vai dizer em Apocalipse: lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais falta de esperança, lá não haverá mais decepção, lá não haverá mais tristeza. Por quê? Porque estaremos passando a eternidade com o Rei da Glória. Aleluia! Tudo isso vai acabar. E aonde, igreja do Senhor, você está depositando a sua esperança? E aonde, igreja do Senhor, você tem guardado o seu tesouro? A Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro. Paulo vai dizer: aonde está o seu coração? Lembrando que aquele que é perito em coração, aquele que é o rei dos cardiologistas, vamos brincar assim, vai revelar a verdadeira intenção do seu coração. Como Paulo vai dizer, como Tiago vai dizer, Paulo ele vai dizer: obra não salva ninguém. Efésios capítulo 2. Obra não salva ninguém, pois somos salvos pela fé. Logo, foi criado uma cultura de que quanto mais envolvido eu estiver, eu tenho a garantia de que estou na direção de Deus. Eu vou te dar um exemplo de obra. Ser dizimista. Tem pessoas que acreditam que devolve o dízimo, já está bom, eu vou ser salvo, eu não preciso ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, pois eu posso viver de qualquer maneira, pois eu sou um dizimista. Amém? Você cumpre a Bíblia, partes da Bíblia. Agora, isso não nos permite a viver de qualquer maneira. A Bíblia, como todo bom assembleiano sabe, é a nossa regra de fé e prática. Então, tudo que a palavra do Senhor nos orienta, nós devemos praticar. Então, nós temos a ciência e o conhecimento de que as nossas expectativas não devem se limitar nas coisas dessa terra. Todas as minhas ações serão ações que glorificarão a Deus. Mas Paulo vai dizer: aonde estar o seu coração, ali também estará o seu tesouro. O que Paulo queria dizer com isso? Que se o teu coração estiver nas coisas dessa vida, você pode até alcançar o seu tesouro, mas não vai passar dali. Como assim? Você pode almejar uma faculdade, ou uma viagem para a Europa, você pode almejar isso, mas isso não deve ofuscar a sua visão do sobrenatural, a ponto de parar a sua trajetória em uma jornada às coisas espirituais. Explica melhor, pastor, vou te explicar. Quando nós temos o nosso coração nas coisas dessa vida, nos tesouros dessa terra, nós corremos o risco de alcançar aquilo e acabar por ali e não alcançarmos a nossa salvação. Mas quando nós temos
mas o nosso coração nas coisas eternas, aleluia, nós temos forte expectativa ou esperança de alcançar, conforme a Bíblia diz, as coisas ainda aqui nesta terra e no tempo por vir a vida eterna. Pois Pedro, ele vai interpelar a Jesus da seguinte maneira: Senhor, nós deixamos tudo para poder te seguir. Jesus vai dizer: Pedro, não há quem tenha deixado casa, quem tenha deixado os prazeres dessa vida para poder me seguir, que não haja de receber ainda neste tempo por vir 100 vezes mais, e no tempo vindouro, aleluia, a vida eterna. Jesus, ele vai dizer, Mateus capítulo 6, o verso 33, buscai em primeiro lugar aquilo que é eterno, o reino de Deus e a sua justiça. Por que, Jesus? Porque é lá onde está a sua morada, e depois disso as demais coisas poderão ser acrescentadas a você. Mas primeiro o céu, é lá que tem que estar o nosso coração. Então, a esperança, a verdadeira esperança da igreja, ela aumenta a nossa fé. E qual fé é essa? Uma fé natural? Uma fé de eu abrir um concurso, eu vou estudar porque eu vou passar na prova. Isso é uma fé natural. Você está buscando para aquilo acontecer. A fé sobrenatural é acreditar no impossível. É aquilo que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer. É acreditar mesmo quando nós não vemos nada. Nós não vemos o céu, mas é lá que é a nossa morada. Por quê? Porque é a Bíblia que diz, e é nela que nós cremos, para a glória do nosso Deus. A verdadeira esperança da igreja, ela mantém os nossos olhos abertos para o céu. Verso 30 ao 31, já estamos partindo para o final. Irá nos dizer assim, verso 30: E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Verso 31. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram e ele desapareceu-lhes. A verdadeira esperança da igreja, ela mantém os nossos olhos abertos para o céu. Notemos que o ministério de Jesus foi todo para abrir os olhos daqueles que estavam presos em seus delitos e pecados, a fim de que nele fosse reconhecido a salvação para os contritos e quebrantados de coração. Logo, pelo pecado está nas vidas daqueles homens, os seus olhos agora, em todo o ministério terreno de Jesus, permaneceu fechados. Não conseguiram enxergar a grandeza e a soberania do Filho de Deus. O que acontecia com aqueles homens é o que acontece ainda hoje com muitos de nossos irmãos em nossas igrejas, que precisam ter os seus olhos abertos, externando mais uma vez a divina graça de Deus. Agora, em mais uma oportunidade, Jesus prega
E agora a luz no seu entendimento, a ponto de abrir os seus olhos. E eu quero deixar essa palavra como sendo eu um instrumento do Espírito para a sua vida. Como Deus lhe concedendo mais uma oportunidade para você mudar a sua trajetória, para você desviar do caminho errado, da onde você está seguindo. Aqueles discípulos estavam caminhando por um caminho de frustração, por um caminho de tristeza e amargura em suas vidas. De repente até aqui, você tem trilhado por este caminho. De repente até aqui, você tem caminhado por ruas amargas. De repente você até aqui tem a sua expectativa frustrada pelos acontecimentos. Mas eu vim aqui nesta noite trazer aquilo que Jesus levou àqueles homens, a palavra para o teu coração, a fim de que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e diga ao teu coração: saia deste caminho de tristeza, saia deste caminho de sofrimento, saia deste caminho de angústia e volta para o caminho da esperança, aonde Jesus, Ele é o condutor deste caminho, ou melhor dizendo, aonde Jesus, Ele vai dizer que Ele próprio é o caminho. Aqueles homens tiveram seus olhos abertos. E veja o que acontece. O verso de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Nessa palavra darei o encerramento. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Nós vemos aqui algo interessante acontecendo. Por intermédio das Escrituras, agora o conhecimento verdadeiro sobre a obra de Cristo vem, ilumina a mente e incendeia o coração. Agora os seus olhos serão abertos. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui: não tem como nutrir uma esperança verdadeira sem conhecimento de Deus. Infelizmente, adotou-se uma cultura de que não é necessário mais estudar as Escrituras, enquanto o próprio Jesus estudava, enquanto o maior dos apóstolos estudava. Nós hoje não queremos sentar para estudar. Os profetas falavam dessa importância no antigo pacto, em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não acontece, não é isso que acontece ainda nos dias de hoje. Crentes com depressão. Mas é uma patologia, é uma doença. Eu acredito ser uma patologia no diagnóstico clínico médico. Acredito ser uma falta de conhecimento bíblico
segundo as Escrituras irá nos dizer. Porque a depressão, ela surge após uma crise de ansiedade. Uma forte crise de ansiedade. E da onde surge a ansiedade? Se não for pelo domínio das expectativas que nutrimos para nós mesmos. Daí nós queremos, esquecemos de Deus. Enquanto em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai tratar sobre a questão da ansiedade. Ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Daí ele vai usar aquilo que eu gosto de chamar como extremismo proposital. Ele vai utilizar as coisas que são essenciais para a sobrevida humana. E vai dizer para que não haja preocupação sobre elas. Ele vai dizer sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Na crise que estamos passando, muitos pais de família estão sem ter o que comer em seus lares. Semana passada, ouvi um discurso de um pastor amigo do Rio de Janeiro, da onde ele falava, ele é motorista de aplicativo, sobre um desespero de um vendedor ambulante no semáforo, vendendo um produto para ele, implorando para que este produto fosse comprado, para que ele pudesse ter o que levar para a sua casa. Ansiedade. É natural a ansiedade. É inatural, ou foge da naturalidade, quando somos dominados pela ansiedade. É da onde vêm as crises. Paulo ele vai ensinar sobre isso, assim como os outros apóstolos. Paulo vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E como podemos fazer isso no meio de uma crise que assola a humanidade? Se não for por intermédio da confiança que a igreja tem que ter em Jesus Cristo. Qual confiança é esta? Confiança é esta que Abacuque irá nos ensinar por intermédio da sua oração, onde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja mais mantimentos, que as vacas morram em seus currais. Ele vai dizer: eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele estava querendo dizer? Ainda que o mundo se acabe hoje, eu não perderei a minha esperança. Isso é confiança pelo conhecimento da grandeza de Deus. E entendemos, aleluia, que nada nessa esfera física e terrena se compara ao grande soberano poderio que há em Jesus Cristo sobre o domínio da vida na sua igreja. Oh, glória a Deus! Será a igreja do Senhor que podemos ter essa confiança pelo conhecimento da palavra de Deus, pois a Bíblia vai dizer que agora os olhos deles foram abertos, ou seja, a esperança no coração daqueles homens agora se torna renovada pelo conhecimento da palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo, que agora arde no coração daqueles homens. Desperta, ó igreja, para o conhecimento da palavra de Deus, aleluia, pois não há cristianismo divorciado da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora aqueles homens terão confiança em Deus
pelo conhecimento da palavra que agora é revelada para eles. As escamas de seus olhos agora caem por terra. Agora as coisas dessa vida já não têm mais valor para ele. A fama, o sucesso, conquistas pessoais já não tem mais valor para eles, a não ser o céu que agora é lhe oferecido pelo verdadeiro conhecimento de Jesus. Igreja do Senhor, que possamos nessa noite se atentar para isso, pois é pelo conhecimento da palavra que nós temos a nossa esperança renovada. É pelo conhecimento da palavra que nós temos a nossa esperança, aleluia, renovada para a glória e louvor do nome do Senhor. Guarde essa palavra contigo e que nada e nem ninguém venha roubar essa esperança de nós. A Bíblia vai dizer que na instrução de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, ele vai dizer: e nos últimos dias, muitos se desviarão da sã doutrina, dando ouvidos a mestres segundo seus próprios corações. Nós temos vivido os últimos dias da igreja, e a apostasia é um dos sinais de que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Estamos vivendo isso, aonde a verdade da palavra do Senhor tem sido desprezada por muitos, que querem ter o seu ego preenchido por palavras doces. Mas nós, igrejas do Senhor, temos a nossa confiança e esperança baseado naquilo que as Escrituras nos revelam, da verdade do Evangelho, ainda que com sofrimento, ainda que com lágrimas e choros, ainda que com tristezas, tenhamos a nossa esperança em Deus. Façamos como Jeremias. Jeremias, ele chorava, mas ele tinha a expectativa no céu. Sentia dores e amarguras terríveis, mas nada poderia apagar o desejo que ele tinha pelos céus. De maneira tal que Deus vai dizer para ele: Jeremias, enxuga as tuas lágrimas, reprima a sua voz de choro, no capítulo 10, porque há uma recompensa para a tua obra. Guarde essa mesma palavra para o teu coração. Enxugue as tuas lágrimas, reprima a sua voz de choro, pois há recompensa para toda a nossa obra que estamos fazendo para a glória de Deus. E esta recompensa é uma recompensa eterna. Ficamos então no que Paulo orienta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 59. Nos demais, amados irmãos, sejamos firmes na palavra, constantes em nossa confiança e trajetória, e sempre abundantes no Senhor, sabendo que a nossa vitória no Senhor está chegando. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, que Deus assim abençoe a cada um de nossos irmãos que nos acompanha, em nome de Jesus.